Declaração: extraterrestres, vida que não nasceu na Terra. Seres que possuem uma história evolutiva própria e não têm relação com os seres vivos da Terra. Uma característica, no entanto, é típica da discussão sobre extraterrestres. Esperamos vida semelhante à da Terra, composta por elementos como carbono, hidrogênio e oxigênio, em um planeta com água líquida, atividade tectônica e um campo magnético, além da distância correta de uma estrela, cuja atividade permita o desenvolvimento de complexidade em um planeta. Essas são, em grande parte, condições planetárias e estelares que ajudam a vida conhecida a se estabelecer. Vivemos em uma galáxia espiral barrada com uma taxa de formação estelar relativamente baixa e habitamos um dos lugares mais tranquilos de toda a galáxia. A Via Láctea possui características que permitem tanto a formação de estrelas semelhantes ao Sol quanto de planetas parecidos com a Terra. Por isso, falta um fator decisivo na questão de como e onde a vida poderia se desenvolver. Qual é o papel das galáxias na origem da vida? Qual é o significado de viver, por exemplo, em uma galáxia espiral barrada com baixa taxa de formação de estrelas? Existem galáxias elípticas gigantes que podem ser mais adequadas para o surgimento da vida do que a Via Láctea? Será que a nossa galáxia é uma exceção e nem deveria abrigar vida? Essas são as perguntas que fazemos quando partimos hoje para outras galáxias e observamos ilhas de estrelas que são diferentes da nossa Via Láctea. Por isso, primeiro vamos analisar o que a vida baseada no modelo terrestre precisa para poder existir. A seguir, abordaremos os pré-requisitos estelares e galácticos para o surgimento da vida. Depois, vamos visitar alguns tipos de galáxias, como ilhas estelares muito jovens e extremamente distantes, galáxias gigantes com várias vezes o tamanho da Via Láctea, as pequenas galáxias anãs e, por fim, as chamadas galáxias Starburst, um dos tipos de galáxias mais fascinantes. Vamos analisar todos esses tipos de galáxias para ver como eles são adequados ou não para a vida, de acordo com os padrões terrestres, e quais perigos cósmicos reais podem impedir o desenvolvimento da vida. Também vamos nos deparar com o princípio da mediocridade, que, no contexto da questão sobre a vida no universo, afirma que o ambiente humano, especialmente a Terra e o Sol, não é especial, mas sim representa características típicas do universo. E quem sabe, talvez até consigamos uma resposta para a pergunta se representamos a média cósmica ou não. E agora, venham comigo até as galáxias do universo. Vamos explorar se encontraremos semelhantes neste cosmos infinito. Ir até as galáxias significa, sem exceção, viajar dezenas ou centenas de milhões de anos-luz pelo vácuo intergaláctico do cosmos. Outras ilhas estelares estão milhões de vezes mais distantes do que as estrelas mais próximas da Terra. E mesmo até essas, uma viagem com propulsão convencional levaria centenas de milhares ou até milhões de anos e envolveria muitas gerações de seres humanos. Por isso, neste capítulo, queremos primeiro voltar nosso olhar para nós mesmos, antes de deixá-lo vagar para outras estrelas ou até mesmo galáxias. O mais crucial, além da água, é um planeta terrestre com temperatura moderada. Isso significa um planeta como a Terra, Marte, Vênus ou Mercúrio. Nesse planeta, para que a vida surja, é necessário que haja a temperatura certa, para que o DNA, tão valioso, possa existir e as enzimas possam reagir e funcionar entre si. Sem isso, nada funciona, e podemos afirmar com certeza que um DNA funcional e enzimas são a base de toda a vida. Aliás, o DNA e as enzimas são os primeiros produtos da chamada abiogênese, o surgimento de moléculas capazes de se replicar a partir de matéria inanimada. O DNA e as enzimas não existiriam sem água. Muitos cientistas acreditam que a origem da vida só poderia ter ocorrido em uma chamada sopa primordial quente, cheia de aminoácidos e componentes reativos. Podemos descrever a sopa primordial como um coquetel químico de água e uma série de substâncias inorgânicas e orgânicas. Esse caldo deve ter existido em toda a Terra primitiva há cerca de 4 bilhões de anos. A sopa primordial possuía uma temperatura ideal para o desenvolvimento e atuação de enzimas em tarefas específicas. Uma temperatura ideal de 30 a 40 graus Celsius garantia que as velocidades das partículas das moléculas presentes na sopa primordial fossem exatamente as certas.
Com temperaturas muito altas, essas substâncias tenderiam a se destruir, e com temperaturas muito baixas, a velocidade das partículas seria muito baixa para que enzimas suficientes pudessem se encontrar e interagir entre si. A ausência de atmosfera possibilitou a alta temperatura da sopa primordial. Ela protegia a jovem Terra do vácuo do espaço e impedia a perda de temperatura do planeta. Dessa forma, a jovem superfície terrestre e a água permaneceram quentes o bastante para uma ocorrência de reações moleculares suficientes. Além de uma atmosfera densa, também precisava existir um campo magnético que protegesse as moléculas autorreplicantes da perigosa radiação cósmica ou do vento solar. Sem o campo magnético, a atmosfera terrestre teria sido soprada para longe e as estruturas de enzimas e DNA teriam sido destruídas. Um campo magnético é gerado por movimentos de substâncias quentes no interior planetário. A Terra tem sorte, pois possui um núcleo de ferro pastoso que, através da movimentação de seu material, produz um campo magnético que envolve todo o planeta. Ter um interior ativo significa para um planeta não apenas que radiações cósmicas perigosas e ventos solares são desviados, mas também que o planeta não esfria tão rapidamente. Essa atividade, a longo prazo, também garante o chamado reciclo de material, no qual a crosta terrestre é praticamente sustentada pelas camadas pastosas da Terra. Quando elas afundam, são derretidas e, de vez em quando, novas crostas se formam através de erupções vulcânicas. Todo esse ciclo garante que o material antigo da Terra seja descartado e que a crosta terrestre seja renovada ao longo de centenas de milhões de anos. Essas são, até agora, algumas das condições planetárias. Claro que existem muitas outras características do nosso planeta que consideramos responsáveis pelo surgimento da vida. Agora vamos nos dedicar às complexas condições estelares às quais devemos o surgimento da vida. Durante séculos e milênios, as pessoas vêm observando o Sol e, por isso, já acumularam muito conhecimento sobre ele. Ela é a única estrela que podemos observar de perto. Outras estrelas estão distantes demais para estudos detalhados. Mas através da observação de outras estrelas e da comparação com o nosso Sol, já aprendemos muito sobre a nossa estrela central no contexto galáctico. Por isso nos perguntamos, o nosso Sol é uma exceção cósmica ou é uma estrela típica entre todas as outras estrelas da Via Láctea? Vamos observar primeiro a formação do nosso Sol. Ela se formou há cerca de 4,6 bilhões de anos a partir de uma nuvem interestelar de gás composta principalmente de hidrogênio e hélio. Se uma nuvem de gás for extremamente massiva, estrelas muito massivas com alto potencial gravitacional são formadas. Quanto mais massiva é uma estrela, mais hidrogênio ela consome em pouco tempo. Estruturas muito massivas, com até 20 ou 30 massas solares, vivem geralmente apenas alguns milhões de anos e, durante sua existência, são extremamente quentes e instáveis. Essas estrelas gigantes são muito instáveis e emitem radiação incrivelmente intensa e energética, além de ventos estelares em proporções que nós, acostumados ao nosso sistema solar, nem conseguimos imaginar. Caso, contra todas as expectativas, existissem planetas ao redor dessas estrelas gigantes, eles suportariam um calor inimaginável, pois estrelas massivas frequentemente possuem dezenas ou centenas de milhares de vezes o brilho do Sol e banham seu entorno com radiação extremamente energética e ventos estelares inacreditáveis. Devido à sua grande massa, essas estrelas possuem uma alta taxa de fusão de hidrogênio e vivem apenas alguns milhões de anos. Portanto, provavelmente nem mesmo planetas terrestres conseguiriam se desenvolver por completo, muito menos outros corpos celestes planetários em geral. A estrela geralmente morre em uma supernova antes mesmo que qualquer planeta tenha se formado. Estrelas gigantes, portanto, são inadequadas para a vida conforme os padrões terrestres. Então, focamos em estrelas mais leves e menores. Os anões vermelhos frequentemente têm apenas uma fração da massa solar. O que se torna fatal para planetas em torno de estrelas muito massivas, nos casos de estrelas muito leves, é um problema que vem de uma direção completamente diferente. A radiação emitida é muito pouco energética. Um planeta em um sistema de anã precisa estar muito próximo da sua estrela central para receber luz estelar suficiente, permitindo que uma sopa primordial exista por milhões de anos e gere complexidade. Já encontramos muitos exoplanetas ao redor de anãs vermelhas que estão muito próximos de sua estrela e, segundo medições, recebem uma quantidade de luz estelar semelhante à que a Terra recebe do Sol.
Porém, se um planeta estiver muito próximo de sua estrela, enfrentamos um problema totalmente distinto. A rotação planetária é desacelerada pela estrela central, e assim como a Lua em relação à Terra, esses planetas mostram sempre o mesmo lado para sua estrela. Estamos abordando a rotação sincronizada. Um planeta assim seria um corpo celeste de contrastes. Um lado é exposto a uma estrela que brilha eternamente e é praticamente torrado, enquanto o outro fica mergulhado em escuridão eterna e congelado. Anãs vermelhas também têm outras características indesejáveis. Apesar de seu pequeno tamanho, elas são estrelas muito reativas, pois praticamente toda a estrela serve como zona de fusão. Ou seja, a energia gerada em seu interior chega muito rapidamente à superfície. Uma anã é ativa e bombardeia seu entorno com fortes ventos estelares. Se um planeta orbitando uma estrela não possuir um forte campo magnético, perderia rapidamente sua atmosfera e teria a superfície esterilizada. Com isso queremos dizer que qualquer vida que porventura tenha se desenvolvido ali seria imediatamente destruída, e o planeta se tornaria uma rocha morta como Mercúrio, Vênus ou Marte. Por fim, chegamos às chamadas estrelas do tipo G. Segundo as classificações astronômicas, estrelas tipo G são de tamanho médio. Elas não são nem muito massivas nem de baixa massa. A média de todas as estrelas da Via Láctea possui 80% da massa do Sol, então o nosso Sol está em um ponto ideal. Além da massa correta, muitos astrônomos consideram que um critério muito importante é o fato de o nosso Sol ser uma estrela solitária. Já ouvimos isso diversas vezes neste canal. 50% das estrelas na Via Láctea são sistemas binários, mais de 20% são sistemas triplos e pelo menos 10% são até sistemas triplos e quíntuplos. Por isso, não podemos definir o nosso Sol apenas pelo seu status de solitário como uma exceção galáctica. Como mencionado, a maioria desses sistemas são binários. Nesses sistemas, duas estrelas orbitam uma a outra, tornando muito difícil para os planetas desenvolverem órbitas estáveis ao redor de suas estrelas. E mesmo que um planeta desses desenvolva uma órbita estável, ele ainda pode estar muito próximo de sua estrela, ou a estrela com planetas pode estar muito próxima da outra estrela, de modo que o campo gravitacional da segunda estrela perturba os planetas da sua companheira em suas órbitas, caso certas distâncias mínimas entre as estrelas não sejam respeitadas. Ou uma estrela poderia até estar suficientemente distante de sua companheira e dos planetas para não interferir gravitacionalmente, mas ainda assim ser muito reativa e produtiva. De qualquer forma, podemos dizer que, mesmo que outra estrela não interfira nesse planeta, os corpos celestes nesses sistemas teriam que suportar os ventos estelares e a radiação de dois sóis ao mesmo tempo. Que a vida se desenvolva aqui é, segundo nosso conhecimento atual, mais do que improvável. Só se as estrelas duplas estivessem teoricamente suficientemente distantes uma da outra, talvez houvesse uma pequena chance de ocorrer uma abiogênese aqui. Vamos voltar para o nosso Sol. Ela aparenta ter a massa ideal entre as estrelas da Via Láctea. Além disso, ela é um astro tipo G que gira excepcionalmente devagar. Por que isso é importante? Quando uma nuvem de gás colapsa, sua rotação acelera. Mas para que ela possa colapsar melhor, precisa transferir parte de seu momento angular para o ambiente ao redor. Cientistas suspeitam que o Sol, após sua formação, transferiu uma grande quantidade de momento angular para os planetas, quando estes se formaram a partir do chamado disco circunestelar, que envolve toda estrela antes e logo após seu nascimento. Isso faz com que os planetas tenham se formado longe do Sol e não tão próximos dele. A proximidade dos planetas com sua estrela pode ser observada em muitos sistemas que abrigam um Júpiter quente, um planeta que se formou especialmente perto de sua estrela. Esses são planetas do tamanho de Júpiter, ou até maiores, que orbitam sua estrela, muitas vezes como os únicos corpos celestes, a uma distância muito pequena. Esses planetas são destruídos por sua estrela e existem por poucos milhões de anos. Uma rotação lenta também traz a vantagem de um Sol pouco ativo magneticamente. Explosões frequentes na superfície do Sol, na forma de protuberâncias, levariam à esterilização planetária nos planetas do Sistema Solar. Uma estrela com uma baixa taxa de rotação é, portanto, muito tranquila e banha seu entorno com luz solar muito uniforme. Os astrônomos já estudaram muitas outras estrelas com base em sua taxa de rotação e descobriram que apenas uma pequena parte das estrelas do tipo G são, de fato, sistemas únicos, e que uma proporção igualmente pequena delas são corpos celestes com baixa taxa de rotação.
Portanto, o fato de o nosso Sol não ficar girando descontroladamente é extremamente importante. Mas a cadeia de boas características não termina aqui. Para o surgimento da vida, precisamos de elementos como carbono, oxigênio, nitrogênio, fósforo e uma série de outras substâncias químicas que consideramos naturais na Terra, mas que não estão presentes em igual quantidade em todo o universo. O Sol pertence àqueles astros que se formaram no interior de um aglomerado estelar. Ela e seus planetas contêm muitos elementos pesados. Se quisermos rastrear a origem dos elementos, o ideal é escolher um material que seja o mais inalterado possível. Para isso, asteroides e cometas são os principais considerados. Esses corpos celestes não se juntaram aos outros planetas do Sistema Solar e representam a época de sua formação, ou seja, um período do desenvolvimento do Sistema Solar de cerca de 4,5 a 4,7 bilhões de anos. Podemos chamá-los com segurança de os corpos celestes mais primitivos do Sistema Solar. Esses corpos possuíam, após a formação do Sistema Solar, muito material original da supernova que fez a nuvem de gás que um dia se tornaria o Sistema Solar e outras estrelas colapsar. Esses materiais são ainda mais antigos do que as rochas mais antigas da Terra. Contudo, esse material se desintegrou radioativamente em poucos milhões de anos, então asteroides e cometas hoje só contêm os produtos de decomposição dessas substâncias originais. Resumindo, os astrônomos podem dizer, com base nos produtos de decomposição encontrados em cometas, asteroides e meteoritos, que já existiu material nesses corpos celestes que veio de uma supernova. Vamos fazer uma breve pausa aqui e ajustar novamente o quadro geral. Havia uma nuvem de gás que foi levada ao colapso por uma supernova e da qual surgiram o nosso Sistema Solar e outras estrelas. Muitos dos materiais originais da supernova estavam presentes em cometas e asteroides e se desintegraram nos elementos que encontramos hoje nesses corpos celestes. No entanto, essa nuvem de gás original não formou apenas o Sol, mas, como eu disse, muitos outros astros também. E uma estrela gigante dessas que terminou em uma supernova viveu, como já ouvimos, apenas alguns milhões de anos e mal deixou seu local original de formação no meio dessa nuvem de gás. Ele expirou sua vida como supernova exatamente onde nasceu. Essa estrela deve ter sido especialmente massiva. Astrônomos estimam entre 20 e 5,40 massas solares. Uma estrela tão massiva produz em seu interior quase todos os elementos mais pesados e importantes necessários para a formação de corpos celestes terrestres como a Terra ou Vênus. Silício, oxigênio, ferro e muitos outros elementos. De uma nuvem de gás, geralmente se forma um aglomerado estelar. Estrelas próximas umas das outras. E como a supernova original não alcançou centenas de anos-luz e suas frentes de explosão só influenciaram o ambiente imediato com alguns anos-luz de diâmetro, nosso Sol teve que se formar, portanto, no centro dessa nuvem de gás ou desse aglomerado estelar. Isso é indicado pelos muitos elementos pesados que encontramos na forma de produtos de decaimento em asteroides, cometas e meteoritos aqui na Terra. E o que acontece quando uma estrela jovem e tímida como a Protossol se forma no meio de um aglomerado estelar com alta densidade de estrelas? Ela recebeu uma grande quantidade de elementos pesados e, após sua formação, deve ter encontrado pelo menos uma, se não várias outras estrelas massivas que tiraram parte do seu material original circunestelar. Esse roubo de material deve ter levado, por sua vez, à formação de menos massas maiores no jovem Sistema Solar. Além do Sol como centro, temos apenas Júpiter e Saturno como corpos celestes maiores. Felizmente, não há uma segunda estrela em nosso Sistema Solar. Isso só aconteceu porque o Sol se formou no interior de um aglomerado estelar, onde recebeu os elementos pesados que levaram à formação dos planetas terrestres que retiraram energia rotacional suficiente do Sol, transformando-o em uma estrela G de rotação lenta. De alguma forma, o Sol conseguiu escapar desse aglomerado estelar. Atualmente, ela está em um braço espiral muito fino, em uma região da Via Láctea com pouquíssimas estrelas. Apesar de termos algumas estrelas próximas, a densidade estelar nas proximidades do nosso Sol é consideravelmente menor do que nos grandes braços espirais da galáxia. Podemos imaginar facilmente que as estrelas gigantes no aglomerado estelar expulsaram o Sol devido à sua imensa gravidade. Isso foi até uma sorte. Assim, o Sistema Solar pôde se desenvolver longe de estrelas gigantes, minas estelares perigosas, radiação e supernovas constantes, comuns em aglomerados estelares jovens.
O Sol teve muita sorte em diversas ocasiões, e só podemos nos admirar com tudo o que foi necessário para que ele atingisse seu status extraordinário dentro da galáxia. Sem a força destrutiva de uma estrela gigante explodindo em supernova no centro de um aglomerado estelar, sem o colapso de uma nuvem de gás e sem o encontro com algumas outras estrelas gigantes, o Sol não teria se tornado o que é hoje. Essa cadeia de eventos, a qual devemos a existência do nosso planeta e da vida nele, é incrível e resultado de coincidências muito improváveis. Esses fatores estelares e planetários já nos maravilham, e é lógico supor que eventos similares ocorram em outras galáxias. Agora vamos dar uma olhada em diferentes galáxias e nos perguntar se a vida, nos padrões terrestres, também pode existir lá ou se outras ilhas estelares não são lugares adequados para a vida. Vamos às jovens galáxias do cosmos. O universo possui uma característica muito interessante. Quanto mais nos afastamos da Via Láctea, mais jovens se tornam as galáxias. Se viajarmos cerca de 3 bilhões de anos-luz e encontrarmos uma galáxia, ela seria 3 bilhões de anos mais jovem que a nossa. Isso acontece porque a luz se move pelo universo a uma velocidade finita, a velocidade da luz, e nós estamos observando o passado do nosso cosmos. Se pensarmos que a Via Láctea é uma galáxia bastante tranquila, onde quase não nascem estrelas, nos perguntamos, e se procurássemos uma galáxia muito jovem, onde a taxa de formação de estrelas é muito maior do que na Via Láctea? Em uma galáxia assim, não seriam mais frequentes as cadeias de eventos que originaram o nosso Sol em um aglomerado estelar? Uma galáxia muito jovem como essa é a GLA-SS Z13, mostrada em uma imagem do telescópio espacial James Webb, em julho de 2022. Ela não é facilmente reconhecível à primeira vista, pois a imagem é dominada pelo aglomerado de galáxias SMACS0723, o verdadeiro alvo do telescópio Webb. Vemos milhares de galáxias em uma imagem que ficou conhecida como o primeiro campo profundo de Webb. Se dermos um zoom bem profundo na imagem e ocultarmos todas as outras galáxias, chegamos a esse jovem galáctico. Estima-se que essa galáxia tenha se formado entre 300 e 400 milhões de anos após o Big Bang, sendo uma das mais antigas conhecidas no momento de sua descoberta. A luz que recebemos dela tem cerca de 13,4 bilhões de anos, e quando foi emitida, havia se passado apenas algumas centenas de milhões de anos após o Big Bang. Em uma galáxia tão jovem, podemos esperar que a taxa de formação de estrelas seja muito alta. Logo, existem várias possibilidades para o desenvolvimento de estrelas como o Sol. Galáxias jovens estão repletas de gás e poeira, e o desenvolvimento de estrelas gigantes e muito massivas é mais ou menos comum por lá. E é exatamente esse problema que enfrentamos nesta galáxia. Possivelmente, muitas estrelas massivas se formam emitindo uma enorme quantidade de radiação letal para o espaço. Mesmo que o desenvolvimento da vida em um planeta próximo a essas estrelas gigantes acontecesse magicamente, apesar da ausência de elementos mais pesados, a existência dessas estrelas gigantes provavelmente seria um obstáculo e destruiria imediatamente as delicadas estruturas moleculares das ligações, do DNA e das enzimas com sua radiação intensa e energética. No entanto, também há vários problemas relacionados ao tempo. Primeiro, a vida na Terra precisou de centenas de milhões de anos, talvez até 1 bilhão de anos, apenas para surgir como organismos unicelulares. Se o surgimento da vida em GN Z13 ou em outras galáxias jovens não foi centenas de vezes mais rápido do que na Terra, talvez nem mesmo micróbios tenham se desenvolvido ao redor de uma estrela semelhante ao Sol. O segundo problema surge quando consideramos a expansão do universo. Recebemos GN Z13 como ela era centenas de milhões de anos após o Big Bang. Como o universo está se expandindo aceleradamente e as galáxias, a partir de certo ponto, se afastam de nós mais rápido que a luz, as ilhas estelares que surgiram logo após o Big Bang provavelmente já estão fora do nosso alcance. Em outras palavras, GN Z13 está deixando o universo observável e não poderemos mais acompanhar seu desenvolvimento. Mesmo que a humanidade se espalhasse pela galáxia de forma mágica, nunca mais poderíamos observá-la. O terceiro problema refere-se aos períodos de desenvolvimento de planetas semelhantes à Terra. Provavelmente levou alguns bilhões de anos na Via Láctea até que elementos pesados suficientes se formassem nos núcleos de estrelas massivas para que planetas pudessem se formar.
Portanto, é muito improvável que existam planetas em uma galáxia com apenas 300 a 400 milhões de anos de idade. Para esse tipo de galáxia e outras, queremos agora aplicar aqui o princípio da mediocridade, também conhecido como o princípio copernicano. Esse princípio afirma que o ser humano, a Terra, o Sol e a nossa Via Láctea ocupam apenas uma posição média no universo. Pensando assim, não seríamos especiais ou de alguma forma destacados. Na versão mais rigorosa, o ser humano não é especial como observador no universo, nem o cosmos é direcionado para seres vivos. O princípio da mediocridade, por sua vez, pode ser considerado uma forma especial do princípio copernicano. Não é o ser humano em si, mas sim o ambiente da nossa espécie que é típico para o universo. Essa cadeia de eventos a qual devemos nossa existência, segundo esse raciocínio, deveria ser típica para uma galáxia. Se aplicarmos o princípio da mediocridade a galáxias jovens, devemos constatar que esse tipo de galáxia é, na verdade, uma exceção no cosmos. Elas não são representativas para a maioria das galáxias e, consequentemente, não podem gerar estrelas semelhantes ao Sol nem planetas parecidos com a Terra. Seriam necessários bilhões de anos para que a vida se desenvolvesse e elementos pesados, suficientes e planetas se formassem. Mas se GLESS Streisand também se desenvolver como a Via Láctea, seguindo o caminho da mediocridade, nunca poderemos observar, pois ocorrerá em algumas dezenas ou centenas de milhões de anos. Ela desaparecerá para sempre de nossa visão e se retirará do cosmos observável. Concluímos que galáxias jovens, aparentemente, não são adequadas para o desenvolvimento da vida e, portanto, ficam fora do padrão da mediocridade. Por isso, agora voltamos nossa atenção para galáxias que já passaram por um desenvolvimento muito longo. Enormes galáxias elípticas, as maiores ilhas de estrelas do cosmos. Nossa jornada agora nos leva a galáxias elípticas gigantes. Essas ilhas de estrelas surgem quase exclusivamente da colisão de corpos galácticos maiores entre si. Quando duas ou mais galáxias se fundem, suas delicadas estruturas espirais são destruídas e surge uma grande formação oval, elíptica, que não apresenta nenhuma estrutura como braços espirais ou uma barra em seu centro. As galáxias elípticas provavelmente representam o estágio final de toda a ilha de estrelas no cosmos. As dimensões das galáxias elípticas impressionam. Uma galáxia elíptica supergigante encontra-se a apenas 55 milhões de anos-luz da Via Láctea. Astrônomos a chamam de Virgo A, mas Charles Messier a nomeou como M87 em seu famoso catálogo celeste. Essa galáxia possui um diâmetro estelar de 8 a 10 vezes maior do que o da Via Láctea e está aproximadamente 1 milhão de anos-luz de tamanho. Localizada no centro do aglomerado de Virgem, ela atua como sua âncora gravitacional. Em todo o seu desenvolvimento, ela acumulou uma massa de cerca de 200 vezes a da Via Láctea. Com isso, ela é dezenas de vezes mais massiva do que todo o grupo local junto. Esse tipo de galáxia se destaca por abrigar muitas estrelas antigas extremamente duradouras. A galáxia não é necessariamente mais velha que a Via Láctea. Ela apenas entrou na fase de galáxia elíptica muito antes do que, por exemplo, a Via Láctea e Andrômeda, que só vão se fundir daqui a alguns bilhões de anos. Virgo A é gigantesca e com uma massa tão alta deveriam existir dezenas de trilhões de estrelas. As chances para a existência de vida deveriam ser muito boas, pois quanto mais estrelas, mais possibilidades. Ou não. O que o princípio da mediocridade diz sobre isso? Muitas galáxias elípticas são observadas no cosmos. Elas parecem ser um tipo muito comum de ilhas estelares. Devido à sua enorme massa, elas provavelmente abrigam grande parte da matéria estelar no cosmos. Os astrônomos acreditam que mais de 50% da massa visível do universo existe na forma de estrelas nessas ilhas estelares. Assim, a maior parte das estrelas deve estar em galáxias elípticas. Portanto, de acordo com o princípio da mediocridade, precisamos nos perguntar: por que estamos em uma pequena galáxia espiral e não em uma elíptica, onde há tantas estrelas antigas que tiveram ainda mais tempo do que as estrelas da Via Láctea para formar planetas? Por que existimos na Via Láctea e não em Virgo A, onde aparentemente tudo é muito mais calmo e quase não ocorrem supernovas? Se as galáxias elípticas representassem a média no cosmos, nós seríamos a exceção. Seríamos atípicos, porque não estaríamos na vizinhança de muitas estrelas,
Nossa casa galáctica é a Via Láctea e não algum outro aglomerado elíptico de estrelas. Ser atípico, ou seja, não ser típico, também significaria ser especial e se destacar da multidão. Mas vamos dar outra olhada e observar mais de perto esses monstros elípticos. Nelas, quase não há agitação de gás e poeira que permita o surgimento de novas estrelas. Estamos diante de lugares que, de certa forma, estão morrendo, estruturas que ao longo de bilhões de anos formam cada vez menos estrelas, as estrelas existentes vão enfraquecendo e nada restará das flechas de fusão estelar que um dia iluminaram essas galáxias. Nas ilhas estelares elípticas também há um problema de densidade. A densidade estelar em Virgo é extremamente alta. Há tantas estrelas que também podemos esperar que gás e poeira tenham se desenvolvido em muitas estruturas menores, incluindo não apenas muitos planetas, mas também muitos asteroides e cometas. Deve haver até mesmo uma quantidade extremamente alta desses pequenos objetos. Portanto, podemos esperar que planetas formados sejam atingidos constantemente por objetos interestelares, como em um tiro ao alvo. A taxa com que cometas e asteroides atingem corpos celestes ao redor dessas estrelas deve ser muitas vezes maior do que na Via Láctea. A vida em desenvolvimento, portanto, provavelmente seria afetada com mais frequência por eventos de extinção do que na Terra, se é que ela chega a se desenvolver. Se um planeta for atingido frequentemente por objetos interestelares, a vida provavelmente não se manteria por muito tempo. No entanto, pode-se imaginar que as estrelas nas regiões externas de uma galáxia elíptica gigante como essa levam uma existência mais tranquila. No entanto, isso nos leva ao problema de que nas regiões externas de uma galáxia há menos elementos pesados do que nas regiões internas. Qual é a conclusão que tiramos disso? Percebemos que é muito difícil aplicar o princípio da mediocridade a galáxias elípticas. De fato, parece haver muitos obstáculos que tornam o desenvolvimento da vida em galáxias como Virgo A bastante improvável. Mas sempre precisamos considerar uma galáxia inteira. Não podemos deixar de notar que a mediocridade se estende a muitas áreas e não pode ser respondida apenas com formas conhecidas de existência. Galáxias elípticas continuam sendo misteriosas e duvidosas quanto ao surgimento da vida, não fornecendo respostas claras, mas de alguma forma representam a mediocridade do universo, ou seja, o caminho evolutivo de quase todas as galáxias no cosmos. Agora voltamos nosso olhar para outros dois tipos de galáxias: galáxias anãs, como a Nuvem de Magalhães, e galáxias Starburst, que produzem enormes quantidades de estrelas. Descobrimos que galáxias elípticas gigantes são um prazer um tanto duvidoso quando se trata de vida. Elas poderiam, de fato, ser um bom lugar para isso, mas em suas regiões densamente povoadas por estrelas, provavelmente ocorreriam muitos eventos de impacto, já que o material interestelar na forma de cometas e asteroides é especialmente abundante nas regiões internas. Mas e quanto às galáxias que são exatamente o oposto dessas enormes galáxias monstruosas do universo? E quanto às galáxias anãs? Bem, antes de tudo, essas pequenas galáxias são totalmente distintas das grandes. Elas contêm apenas bilhões ou centenas de milhões de massas solares de material. Ao contrário das galáxias espirais, essas pequenas ilhas de estrelas nunca desenvolveram uma estrutura sofisticada e mais complexa. Segundo a classificação de Edwin Hubble, essas galáxias são denominadas irregulares. A maioria das galáxias anãs não apresenta um centro particularmente brilhante ou um núcleo galáctico e parecem ser deformadas aleatoriamente. Elas parecem como se alguém tivesse pegado uma massa de pão e assado um pão de formato irregular. As galáxias anãs geralmente são companheiras de galáxias maiores. O melhor exemplo disso é provavelmente a Grande Nuvem de Magalhães, uma galáxia satélite da Via Láctea, que a orbita a algumas centenas de milhares de anos-luz de distância e está gravitacionalmente ligada a ela. Vamos analisá-la mais de perto agora. Como uma galáxia anã e satélite, pode-se pensar que ela é uma região muito tranquila e não muito densamente povoada por estrelas no universo. Ela está a cerca de 163 mil anos-luz da Via Láctea e provavelmente é a terceira galáxia anã mais próxima da nossa, depois da galáxia anã de Sagitário e da galáxia anã de Cão Maior. Ela é uma galáxia anã relativamente grande, com um diâmetro de aproximadamente 32.200 anos-luz e é facilmente visível a olho nu no céu do hemisfério sul da Terra como uma formação difusa semelhante a uma nuvem.
Astrônomos acreditam que a Grande Nuvem de Magalhães se fundirá com a Via Láctea em cerca de 2,5 bilhões de anos. Com isso, ela provavelmente se integrará à nossa galáxia antes da galáxia de Andrômeda. Diferente da maioria das galáxias anãs, a Grande Nuvem de Magalhães tem uma protoestrutura de galáxia espiral. No centro dela existe uma barra alongada, à qual está conectado um braço espiral difuso e disforme. É fácil imaginá-la como uma galáxia espiral incompletamente formada. Se a Via Láctea não tivesse absorvido a maior parte da massa, talvez existíssemos na Grande Nuvem de Magalhães ao invés da nossa galáxia. Muitos astrônomos consideram a Grande Nuvem de Magalhães um baú de tesouros de fenômenos galácticos e objetos interessantes. Embora, com 13,8 bilhões de massas solares, ela seja um peso-pena absoluto em comparação com a Via Láctea, os astrônomos encontraram nela mais de 60 aglomerados globulares, 400 nebulosas planetárias e mais de 700 aglomerados abertos. Os astrônomos ficaram especialmente surpresos com o número extremamente alto de estrelas muito massivas e gigantes. Centenas de milhares delas foram encontradas nessa pequena galáxia. A supernova mais recente, Supernova 1987, a ocorreu, como o nome indica, na Nuvem de Magalhães em 1987. Também foi encontrada uma ponte de hidrogênio e hélio que conecta essa galáxia à Nuvem Menor de Magalhães, que tem menos massa, o que indica que essas duas galáxias estão interagindo gravitacionalmente ou já se encontraram em algum momento no passado. Galáxias anãs são objetos astronômicos paradoxais. Apesar de seu tamanho e massa reduzidos, elas apresentam muitos aglomerados estelares abertos e globulares, além de inúmeras estrelas gigantes. Assim, a Grande Nuvem de Magalhães se destaca por uma altíssima taxa de formação estelar. Uma das regiões de formação estelar mais impressionantes de todo o grupo local é a Nebulosa da Tarântula, localizada no canto sudeste desta pequena galáxia. Essa nebulosa é a região de formação estelar mais ativa de todo o grupo local. Aqui nascem mais estrelas do que em qualquer outro lugar. Assim, essa galáxia anã não tem comparação com a Via Láctea. Na nossa casa galáctica, não existem nem o dobro de regiões de formação estelar do que na Grande Nuvem de Magalhães. Mas isso também implica que, onde muitas estrelas nascem, há uma enorme quantidade de radiação e matéria interestelar. Procurar vida aqui seria mais ou menos como procurar extraterrestres no centro da Via Láctea. Seres vivos semelhantes à Terra provavelmente não existiriam aqui devido às constantes formações de estrelas e às muitas supernovas que perturbariam seu desenvolvimento. Se pensarmos na cadeia de eventos a qual o Sol deve sua existência, isso provavelmente aconteceu em grande escala na Grande Nuvem de Magalhães. Mas o que acontece depois com essas estrelas semelhantes ao Sol, que surgem dessa cadeia de eventos, podemos imaginar. Devido às inúmeras supernovas e à elevada radiação das estrelas jovens, a vida em desenvolvimento ao seu redor provavelmente não teria boas chances de prosperar. Há muitas estrelas gigantes e também numerosos objetos ricos em metais. Portanto, é provável que encontremos aqui muitas estrelas com sistemas planetários. Mas se essas estrelas não se afastarem rapidamente de um aglomerado estelar, como fez o nosso Sol, provavelmente não terão nenhuma chance de formar planetas semelhantes à Terra. A Grande Nuvem de Magalhães provavelmente está cheia de estrelas semelhantes ao Sol, mas isso significa pouco se você está sendo constantemente interrompido por outras estrelas massivas durante a formação de planetas. Só poderíamos esperar encontrar vida nos arredores de uma galáxia dessas, se uma estrela semelhante ao Sol fosse ejetada gravitacionalmente de um aglomerado estelar e se estabelecesse nas regiões periféricas dessa ilha estelar. Quando olhamos para outras galáxias anãs no cosmos, vemos um quadro semelhante ao da Grande Nuvem de Magalhães. Um pequeno corpo galáctico, meio desordenado, com pouca massa, mas ainda assim com uma taxa de formação estelar muito alta. O princípio da mediocridade, portanto, não se aplica totalmente aqui. As galáxias anãs são um tipo comum de ilha estelar. Elas são definitivamente as mais numerosas no grupo local. No nosso aglomerado de galáxias, as únicas galáxias grandes e massivas são a Via Láctea, Andrômeda e Triângulo. Em termos de tamanho, elas são uma forma relativamente mediana de ilhas estelares no universo. Contudo, por terem baixa massa, apresentam poucas estrelas. Provavelmente há 20 vezes mais estrelas na Via Láctea do que na Grande Nuvem de Magalhães, o que torna muito mais provável que a vida se desenvolva na Via Láctea e não em uma galáxia anã. Portanto, elas são realmente uma exceção, e o princípio da mediocridade não pode ser aplicado a elas devido ao seu pequeno número de estrelas.
Então, que afirmações podemos fazer sobre as possibilidades de vida extraterrestre em outras galáxias? Para concluir, vamos dar uma olhada rápida novamente nas galáxias Starburst. Na verdade, a resposta para a pergunta inicial sobre vida em outras galáxias já está meio que pré-formulada. Nós não podemos saber nem prever a existência de alienígenas em outras ilhas estelares. E isso mesmo tendo uma noção de quão improvável foi a cadeia de eventos que precisou acontecer para permitir a vida na Terra. Temos a massa certa do Sol, a transferência do seu momento angular originalmente alto, para os planetas, que também estão nas regiões externas do Sistema Solar. Formaram o roubo de parte do seu disco circunstelar que envolvia o jovem protosol em seu nascimento, o desenvolvimento de um planeta semelhante à Terra com atmosfera, atividade tectônica, um campo magnético e a distância perfeita em relação à sua estrela central. E uma série de outros desenvolvimentos que fizeram do planeta azul o único corpo celeste conhecido até agora, no universo onde a vida se desenvolveu. Grande parte das estrelas do cosmos pode ser descartada quando se busca encontrar vida semelhante à da Terra. Sistemas estelares duplos e triplos, com estrelas gigantes ou anãs vermelhas, ou onde um gigante gasoso como Júpiter migra para o interior, causando caos. Vemos que a cadeia de eventos primordial que levou à nossa existência é extraordinária e podemos fazer a pergunta legítima se, na Via Láctea, com suas centenas de bilhões de estrelas, isso aconteceu da mesma forma ou de maneira muito semelhante em algum outro lugar. Considerando a quantidade de estrelas, é provável que grande parte dessa sequência de eventos tenha ocorrido assim. Mas não devemos esperar uma cópia idêntica do Sol, se o entendermos como um molde indispensável para o surgimento da vida. Nesse sentido, as circunstâncias sob as quais surgimos não seriam nem de longe medianas, mas sim extraordinariamente improváveis. Mas se afrouxarmos um pouco os critérios e dissermos que nem tudo precisa ter acontecido exatamente igual ao que ocorreu com o Sol, como será em outras galáxias, mesmo que flexibilizemos bastante os pré-requisitos, especialmente em outras galáxias, ainda existem muitas outras cadeias de eventos e condições que dificultam o desenvolvimento da vida. Em galáxias muito distantes e extremamente jovens, temos o problema de que, do nosso ponto de vista, elas são tão jovens que provavelmente nem sequer uma segunda geração de estrelas chegou a se formar. Em galáxias jovens, as coisas tendem a ser agitadas. O desenvolvimento de estrelas semelhantes ao Sol provavelmente é possível aqui, mas é improvável que a vida pudesse se formar tão rapidamente, ou seja, em apenas algumas centenas de milhões de anos, muito menos planetas terrestres. Afinal, os seres vivos da Terra precisaram de 4 bilhões de anos de evolução só para conseguir se tornar organismos multicelulares. No caso das grandes galáxias elípticas gigantes, o problema é que elas são estruturas moribundas do universo e estão cheias de material interestelar. Elas possuem 100 vezes mais estrelas do que a nossa Via Láctea, mas também têm uma densidade estelar extremamente alta. O material interestelar que circula por aqui causaria eventos de extinção na Terra que não seriam em cerca de... O material interestelar que circula por aqui causaria eventos de extinção na Terra em intervalos de talvez 10 milhões de anos ou menos, em vez de cerca de 100 milhões de anos. Logo, não podemos esperar vida aqui se houvesse constante bombardeio de asteroides e cometas. O oposto exato das galáxias elípticas são as ilhas estelares anãs, das quais estudamos muito de perto a Grande Nuvem de Magalhães. Semelhantes às galáxias anãs, mas um pouco maiores, são as chamadas galáxias Starburst, às quais agora vamos nos dedicar para concluir. Elas são ilhas estelares do tamanho da Via Láctea ou maiores. Elas são locais de formação estelar extremamente ativos, com taxas de formação de estrelas que podem ser 1000 vezes maiores do que a de galáxias comuns como a Via Láctea. Elas também são chamadas de radiogaláxias. Já conhecemos o problema dessas galáxias na forma das galáxias anãs, com suas altas taxas de formação estelar e seus muitos eventos de supernova. Mas as galáxias Starburst têm outra característica impressionante. Seu buraco negro central supermassivo é muito ativo e lança jatos de plasma com centenas de milhares ou milhões de anos-luz de comprimento para o vácuo intergaláctico. Galáxias como essas, que encontramos em Centauro A menos de 20 milhões de anos-luz de distância de nós, contaminam toda a sua região central e o disco com radiação intensa. Elas se formam a partir da colisão de grandes galáxias.
Quando duas ilhas estelares se fundem, elas desencadeiam uma intensa formação de estrelas e ativam os buracos negros em seu interior, que então consomem enormes quantidades de material interestelar e o expelam para o espaço, além do disco galáctico, através de seus campos magnéticos na forma dos 2 jatos de plasma mencionados. Vocês já podem imaginar. Galáxias de rádio ou starburst provavelmente não são lugares acolhedores para a vida. Elas também são incomuns, existindo como tais por apenas algumas centenas de milhões a poucos bilhões de anos. Após sua fase de starburst intensa, elas se transformam em monstros elípticos galácticos, verdadeiros cemitérios galácticos, assim como a Via Láctea e Andrômeda serão quando se fundirem um dia. O princípio da mediocridade já exclui essas galáxias desde o início. O que nos resta agora, após observarmos tantas ilhas estelares distintas? A resposta para isso é: nós não sabemos. Muitos indícios apontam que a nossa Via Láctea não é um lugar nem muito calmo, nem muito ativo, e que aqui a taxa certa de formação de estrelas, junto com a densidade ideal de estrelas e material interestelar, se combinam para possibilitar o surgimento da vida. Mas se a Via Láctea é ideal, onde estão todos os outros seres vivos? Onde estão os alienígenas na galáxia? Poderíamos listar aqui ainda um catálogo inteiro de outros motivos pelos quais ainda não encontramos extraterrestres. Não temos procurado de forma suficientemente minuciosa, por tempo suficiente ou examinado estrelas o bastante na galáxia. Mas isso nos levaria longe demais aqui. O princípio da mediocridade parece se aplicar à Via Láctea, mas também não de certo modo. Se Sol e seus planetas fossem a média cósmica, a vida deveria estar por toda parte aqui. Mas a ausência dos extraterrestres é de certa forma assustadora. O universo parece querer nos dizer: vocês são a exceção. Vocês são aqueles que conseguiram. E se o princípio da mediocridade disser que somos a exceção e a Via Láctea está morta? O cosmos, com seus jovens aglomerados estelares, com suas galáxias elípticas gigantes e anãs e seus objetos de explosão estelar, seria um imenso cemitério, com nós como a civilização que segura a chama do conhecimento como uma lanterna na escuridão. Uma escuridão que ainda precisamos explorar mais, porque talvez as outras chamas da vida estejam apenas bem escondidas demais. Vamos procurá-las e expulsar a escuridão do universo.